Muito bem, pessoal, dando aqui sequência aos nossos estudos sobre a globalização. A gente terminou de falando sobre as questões globais, né, os problemas globais que tínhamos para resolver e que nem tudo podia ser resolvido pensando única e exclusivamente em uma nação, tá? Embora haja esse discurso da diminuição do Estado, o Estado ainda é muito relevante quando se trata de globalização. Parece um paradoxo? E é, tá? Os Estados, eles ainda são fundamentais. Basta ver, por exemplo, como os Estados Unidos saiu da sua última grande crise, né? Ali quando teve aquela bolha imobiliária, uma crise que praticamente esbagaçou com Wall Street. O que resolveu? Foi a intervenção do Estado na economia. Foi o dinheiro estatal. Então, ainda existem alguns paradoxos. Alguns países, mais do que em outros, o Estado ainda tem muita força econômica, né? A China caminha a passos largos para ser a grande potência econômica global. O Estado lá é tudo. O Estado lá ainda é muito relevante. É tanto que, embora eles tenham esse pé na expansão capitalista, eles ainda são politicamente muito fechados. É tanto que alguns estudiosos caracterizam a China como um socialismo de mercado, digamos assim. Então, essa relação entre economia e mercado ainda é uma relação muito complexa. Os países, eles concorrem entre si, né, a disputa no mercado. Você pega, por exemplo, um país como o Brasil. Ele tenta chamar negócios para ele, chamar empresas, né? O que essas grandes empresas querem dos países? Elas querem benefícios, elas querem vantagens, elas querem barateamento das suas operações e dos seus custos. Então, um país como o nosso, para concorrer, seja lá qual for o tamanho da empresa, é oferecendo benefícios a ela. Olha só que distorção, né? Um país precisa oferecer benefícios para uma empresa, senão ela migra de um lugar para outro. Então aqui, por exemplo, salários são baixos, isso é interessante para o mercado, e o Estado ainda oferece muitos subsídios. Grandes empresas que vêm se instalar por aqui, às vezes têm isenção até no terreno para construir seu empreendimento. Então o Estado ele está sempre fomentando, né, essa concorrência para tentar disputar um lugar ao sol no mercado. Com relação às fronteiras, você também tem alguns dilemas que a perspectiva estatal está envolvida, tá? Se a gente está falando que as informações e as ideias, elas circulam com vastidão pelo globo terrestre, a gente ainda tem muitas limitações com relação à mobilidade humana, certo? Uma mercadoria circula muito fácil, uma ideia circula muito fácil, mas um ser humano ainda circula com muita dificuldade. O problema da migração é muito, muito, muito grave. Então, empresas têm liberdade, seres humanos não. E eu estou falando isso para diversos aspectos. Desde eu passar férias em um lugar, até questões muito mais complexas, como a questão dos refugiados. A gente tem visto isso costumeiramente, países que estão sendo massacrados, dizimados em guerras civis, os seus refugiados não têm fronteiras abertas em todos os lugares do mundo para se estabelecer. Falta ainda solidariedade nesse mundo tão global. Repito, como circulam ideias, como as empresas circulam, às vezes até sem tanta regulação, e as pessoas elas têm muros muito mais estabelecidos entre elas, né? Que a globalização também pudesse servir para a mobilidade humana. Essa é uma grande questão. Bom, nós temos aí, então, um trilema, certo? Todo mundo fala num dilema, mas a gente tem aqui na questão da globalização um grande trilema. Esse trilema envolve 3 partes: a globalização, a democracia e a soberania nacional. A globalização já deu para você caracterizar muito bem. A democracia é um sistema participativo, justo, onde todos têm poder, têm voto, têm voz, são livres,
as instituições funcionam e a soberania nacional é o direito de cada Estado de não ter a sua autonomia invadida. Nós temos soberania sobre o nosso povo, sobre o nosso território e sobre os nossos recursos naturais. O que a teoria diz? Esses três aspectos eles não conseguem coexistir. Atualmente você tem uma série de limitações. Se você tem globalização e se você tem democracia, você não tem soberania nacional. Se você tem globalização e tem soberania nacional, você não tem democracia. Se você tem democracia e soberania nacional, você não consegue ter a própria globalização. Nesse último caso aqui, são países mais nacionalistas, mais fechados, mais intervencionistas. Então, esse trilema aqui é um dos aspectos em que o mundo tem se deparado, né? Como resolver esse trilema. É possível ter um país soberanamente forte, nacionalmente forte, democrático, mas que também seja hiperglobalizado? Tem sido uma grande questão para a humanidade. Geralmente, quando se faz essa escolha, você tem sido extremamente nacionalista, consequentemente muito protecionista, o que é ruim para a globalização. Se você é global demais, aberto demais, você tem dificuldades em pensar nas suas próprias questões nacionais. A harmonia entre esses três, a gente não tem conseguido ainda resolver. Bom, outro aspecto importante é entender os chamados movimentos sociais globais. Existem vários exemplos contemporâneos que eu vou trazer aqui para que vocês possam conhecer, mas é importante salientar que esse não é um fenômeno novo, tá? Se você pega desde a época da escravidão, você já tinha associações abolicionistas europeias, que elas batalhavam aí ao redor do mundo pela liberdade do ser humano, pelo fim da escravidão, pela liberdade humana, tá? Então, desde aquela época, há alguns séculos, você já tinham alguns movimentos sociais globais. Obviamente que isso hoje se intensificou, né? Você teve realmente aí organizações não governamentais, principalmente, de caráter global. Por exemplo, a gente falou sobre a questão do meio ambiente. Você tem organismos como o Greenpeace ou o WWF, que eles têm intervenção internacional, que vão desde cuidar do desmatamento na Amazônia, a caça ilegal de baleias na Ásia, enfim, eles vão tentar cobrir diversas partes do mundo, e isso sem apoio estatal. São movimentos financiados pela própria sociedade civil, qualquer um pode fazer doação, qualquer um pode atuar, inclusive voluntariamente, em uma delas. No combate à fome, você tem a Oxfam, tem a CARE, que também são muito relevantes ao redor do mundo. Você tem, do ponto de vista da saúde, os Médicos Sem Fronteiras, né, que atuam principalmente em países subdesenvolvidos, onde você tem doenças como o ebola. A própria Covid-19 contou muito com a intervenção dos Médicos Sem Fronteiras. A questão da desnutrição, que ainda é uma realidade em diversos países do globo, né? Inclusive tem voltado um pouco no Brasil, já que a gente tem passado aí por um momento em que a insegurança alimentar tem voltado, né? A fome tem voltado no território brasileiro. A gente voltou para o mapa da fome. Você tem, do ponto de vista dos direitos humanos, um movimento como a Anistia Internacional, que ela tenta mapear e enfrentar diversas violações de direitos ao redor do globo terrestre. Então, esse é um mundo também de lutas hiperconectadas, né? Vários protestos, inclusive, tiveram caráter global. Você pega, por exemplo, o que foi que aconteceu ali em Seattle em 1999. Uma manifestação antiglobalista, anti-neoliberalismo, na frente da sede da OMC em Seattle. Então, assim, já era um movimento de força global. Você teve agora o Occupy Wall Street. Há alguns anos aqui nos Estados Unidos também gerou um efeito global imediato. Na Espanha, você teve a manifestação dos indignados, que também gerou vários deslocamentos pelo mundo inteiro. No Egito, no Brasil também,
em 2013, começando ali com o questionamento sobre o preço das passagens de ônibus em São Paulo, de repente viraram manifestações no Brasil inteiro, tá? Isso também gera um efeito global. Bom, falando em Brasil, onde é que entra o Brasil nesse balaio todo, tá? Quando se fala de globalização e Brasil, basicamente a gente tem 3 grandes problemas a ser resolvidos, tá? Quais são os 3 principais problemas do Brasil com relação à globalização? Primeiro, existe ainda uma falta de construção, de solidez na relação entre governo e economia, tá? O mundo global, o capitalismo global exige que os estados sejam cada vez menores. Existe essa pressão para o Brasil se consolidar como um estado cada vez mais enxuto, todo esse discurso liberal que a gente vê muito por aí. Mas o Brasil ainda é um país em que a população depende muito do Estado. Hoje, se o Estado para de funcionar, por exemplo, na construção das políticas públicas ou da assistência social, você pode ter um caos. As pessoas dependem muito da renda do Estado, dependem muito da contribuição do Estado. O que é o SUS no Brasil? Imagina se o SUS no Brasil do nada para. Que cenário que a gente vai ter em nosso país? Imagino que de uma tragédia total e absoluta, né? Até porque os planos de saúde, além de serem muito caros, eles são insuficientes, tá? O SUS, muitas vezes, ele tem seus problemas, mas ele é de uma qualidade, é de um exemplo muito grande, mas custa muito. Então, é uma escolha do Estado brasileiro, mas desse ponto de vista aí da globalização, para eles é como se fosse um problema. O Brasil deveria se adequar, digamos assim, a esse modelo de mercado, esse modelo de Estado que está em disputa, tá? Que está em disputa. Cada vez mais cresce essa ideia do Estado se tornar mais, digamos assim, o mais discreto possível na intervenção com relação à economia. Fora isso, exige que cada vez mais o Estado se flexibilize para o mercado, tá? Então, aí envolve os subsídios, a diminuição dos salários, a diminuição dos impostos para as empresas. Eles exigem muito isso. Baixa os impostos para você instalar a empresa aqui. E uma que é bem perigosa, que é a desregulamentação das legislações, né? Se o Brasil tem muitos problemas ambientais, imagina se nós não tivéssemos uma legislação ambiental. Como seria o nível da exploração do meio ambiente no nosso país? Essa é uma das grandes indagações que a gente tem que fazer e é o problema número 1 do Brasil com relação à globalização. O segundo aspecto é o lugar do Brasil nessa governança global, tá? O Brasil, por exemplo, em um determinado momento da sua história, ele passou muito tempo pleiteando um lugar no Conselho de Segurança da ONU, tentando ali se localizar naquelas 10 principais cadeiras que organizam, né, que estruturam boa parte das decisões globais. Nunca conseguiu. Então o Brasil está um pouco localizado, nesse momento de forma até periférica. Já esteve ali entre as principais potências econômicas, hoje já está bem embaixo, é um lugar ainda meio gelatinoso que a gente ocupa nesse centro de poder. Até o Mercosul, que era um bloco forte, ele hoje está muito fragilizado e o Brasil, inclusive, não consegue ser uma força motriz para fazer com que esse bloco funcione em alguma medida. Então, falta o Brasil se localizar um pouco nessa questão da governança global. Terceiro ponto, não menos importante, é a questão do meio ambiente. Por tudo que a gente já tratou aqui nessa mesma aula. O Brasil, ele tem simplesmente os pulmões do mundo. Você tem a Amazônia, que é um território imenso, maior do que muitas das grandes potências econômicas do mundo juntas, e ali é um paraíso do ponto de vista ambiental,
mas também um paraíso do ponto de vista do que pode ser explorado pelo mercado. Então a gente está todo o tempo ali tentando se equilibrar nessa corda bamba entre preservar e explorar. A depender do governo, a depender dos interesses, essa corda bamba pode simplesmente se romper, né? E a gente ter um ataque maior ou uma preservação maior desse meio ambiente. A gente é cobrado por isso, tá? É tanto que quando a gente aumentou o número de queimadas, isso gerou uma repercussão negativa muito grande no globo terrestre. Alguns países não querem mais fazer negócios com o Brasil por conta do desmatamento, por conta das queimadas. Existe uma pressão daqueles que assinam os termos de cooperação para que a gente se enquadre nesse perfil de um país ambientalmente equilibrado, digamos assim. Então, a gente está caminhando meio para o rumo oposto. Isso gera uma imagem extremamente negativa do Brasil no globo terrestre, ok? Bom, falamos. Todo mundo já sabe de cor o que é esta bendita globalização, mas agora a gente precisa exercitar. E a melhor forma de fazer isso é com as questões do Enem, ok? Vamos lá para a primeira. Uma mesma empresa pode ter sua sede administrativa onde os impostos são menores, as unidades de produção onde os salários são os mais baixos, os capitais onde os juros são os mais altos e seus executivos vivendo onde a qualidade de vida é mais elevada. Tudo a ver com o que a gente estava discutindo anteriormente, né? A sede administrativa num lugar onde os impostos são baixos, as unidades de produção em outro lugar onde os salários são baixos, os executivos morando no lugar onde a qualidade de vida é melhor. É um mundo compartimentado. Cadê as fronteiras aqui, né? No texto estão apresentadas estratégias empresariais no contexto da globalização. Uma consequência social derivada dessas estratégias tem sido, olha só, nesse texto aqui, a gente tem estratégias empresariais no contexto da globalização. Uma consequência dessas estratégias tem sido o crescimento da carga tributária. Não tem absolutamente nada a ver. Inclusive, essas empresas elas têm exigido a diminuição da carga tributária. O aumento da mobilidade ocupacional? Pode ser. Guarda um pouco esse item ainda. C. A redução da competitividade entre as empresas? Negativo. Isso também tem aumentado. D. O direcionamento das vendas para os mercados regionais? Não. Ao contrário, os mercados regionais têm ficado cada vez mais fracos. Hoje você tem uma empresa que absorve o mercado e detona com várias empresas menores e locais. E tem a ampliação do poder de planejamento dos estados nacionais, também não é o planejamento dos estados que tem aumentado. O que tem aumentado é a mobilidade ocupacional, fazer coisas diversas em lugares diferentes do mundo. Essa tem sido um pouco a tônica do mercado global. Vamos para a próxima. Saudado por centenas de militantes de movimentos sociais de 40 países, o Papa Francisco encerrou, no dia 9 de julho de 2015, o segundo encontro mundial dos movimentos populares, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Segundo ele, a globalização da esperança, que nasce dos povos e cresce entre os pobres, deve substituir esta globalização da exclusão e da indiferença. É um trecho aqui do Papa Francisco. Então, ele quer uma globalização da esperança para substituir esta globalização que, segundo ele, é da exclusão e da indiferença. Certo? O que é que diz o enunciado? No texto, há uma crítica ao seguinte aspecto do mundo globalizado. A. Liberdade política. O Papa está criticando a liberdade política? De forma alguma. O Papa está criticando
A mobilidade humana? Também não, até porque a gente sabe que a mobilidade humana é um dos problemas no mundo globalizado, como a gente já falou aqui na aula. Ele está criticando a conectividade cultural? Também não é isso que fala no texto e não é isso que eu grifei, né? Ele critica a exclusão e a indiferença. Ele critica a disparidade econômica? Provavelmente. Vamos ver o último item. Ele critica a complementaridade comercial? Não e não. O item a marcar é o item D. A crítica do Papa aqui é a disparidade econômica, né? Um mundo de muita exclusão e de muita indiferença ainda, mesmo na globalização. Vamos lá, mais uma questão. Aqui tem 2 textos, tá? O primeiro diz o seguinte: as fronteiras, ao mesmo tempo que se separam, unem e articulam, por elas passando discursos de legitimação da ordem social, tanto quanto do conflito. Certo? Segundo texto: as últimas barreiras ao livre movimento do dinheiro e das mercadorias e informação que rendem dinheiro andam de mãos dadas com a pressão para cavar novos fossos e erigir novas muralhas que barrem o movimento daqueles que, em consequência, perdem física ou espiritualmente as suas raízes. Ok? Vem o enunciado. A ressignificação contemporânea da ideia de fronteira corresponde a: primeiro, liberação da circulação de pessoas. De jeito nenhum. É o oposto. Preponderância dos limites naturais. Também não é disso que se trata de forma alguma. Supressão dos obstáculos aduaneiros. Também não tem a ver com essa questão. Desvalorização da noção de nacionalismo. Não está de todo errado, mas o item mais correto é esse aqui, ó. Seletividade dos mecanismos segregadores. Quando a gente fala de fronteira na globalização, a gente está falando de mecanismos de segregação ainda. Ainda essa é a temática. Vamos para a última questão, tá? Aqui a gente tem uma carta de princípios. Diz o seguinte o texto: as alternativas propostas no Fórum Social Mundial contrapõem-se a um processo de globalização comandado pelas grandes corporações multinacionais e pelos governos e instituições internacionais a serviço de seus interesses, com a cumplicidade de governos nacionais. Vem o enunciado. O fórum mencionado tem como objetivo discutir propostas que concretizem a, certo? O fórum mencionado aqui, ele tem o objetivo de discutir propostas que concretizem a. Item A. Proposição da igualdade cultural entre os povos. Vamos deixar esse item aí. B. Ampliação do fluxo populacional entre os estados. Não é isso que está falando, tá? Construção de uma relação solidária entre países. Pode ser. Item D. Intensificação das relações econômicas entre as nações. Também não é esse o mote do texto. Item E. Homogeneização do consumo entre a população mundial. Também não é esse item. A gente fica aí entre o A e o C, tá? Mas o item mais adequado é o item C. O texto fala que um dos objetivos principais do Fórum Social Mundial é pensar na construção de uma relação solidária entre os países, tá? Não está apegado à ideia de igualdade cultural. Como é que seria uma igualdade cultural entre os povos, né? Se o que deve prevalecer é justamente a lógica da diferença, tá? Bom, essas foram algumas questões. Deu para você praticar bem. Eu acho que todo mundo já está bem por dentro aí do que é a globalização,
do que são as suas temáticas, do que é que tem de específico na questão brasileira, você deve estar craque já nesse ponto, tá? Tem mais questões para você resolver por aí, trabalhe, se dedique, que vai dar tudo certo no Enem. Esse foi mais um tópico de Ciências Sociais. Um abraço a todos e até mais.